Você sabia que o Kratos tem um irmão mais novo? Pois é, se você só acompanha os jogos principais, provavelmente você perdeu essa, mas é verdade. O nosso deus da guerra tem um irmão e ele é muito importante para a história do próprio Kratos. Chega mais que você vai saber por quê. Mas antes, galera, eu quero mostrar pra vocês o mais novo jogo dos Cavaleiros do Zodíaco que está chegando no Brasil, que é o Saint Seiya Lendas da Justiça. Esse é o primeiro game gratuito mobile totalmente na vertical de toda a franquia. O jogo segue fielmente, inclusive, o estilo original do mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, trazendo animações incríveis e uma nostalgia absurda. O game traz todos os personagens clássicos como Seiya, Ikki, Shiryu, Yoga, Shun, e você poderá entrar no santuário e desafiar os 12 Cavaleiros de Ouro para salvar a Athena. As batalhas aqui são em tempo real e ele tem um sistema de elementos de água, fogo, ar, terra, luz e trevas que um vai ter vantagem sobre o outro, tipo pedra, papel e tesoura, tá ligado? E você já pode se preparar para baixar. É só correr pro link que tem aqui na descrição do vídeo ou ir na Google Play ou Apple Store, digitar o nome do jogo e clicar em baixar. Então aproveita para sentir aquela nostalgia braba jogando Saint Seiya Lendas da Justiça. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, a história do irmão do Kratos é contada no game God of War Ghost of Sparta, que foi lançado primeiro pro PSP e depois ganhou uma versão remasterizada pro PS3 também. O nome do irmão do Kratos é Deimos, e ele, assim como Kratos, é um semideus, filho do próprio Zeus, com uma mortal chamada de Calisto. Mas nem ele e nem o Kratos sabiam disso quando eram crianças. Um detalhe muito importante é que o Deimos nasceu como uma grande marca de nascença no seu corpo todo, envolvendo o braço direito dele, passava pelo peito, pelas costas e ia até o seu olho direito. Já tá reconhecendo essa descrição, né? Já já eu chego lá e vocês vão entender. O problema nisso tudo é que quando o Kratos e o Deimos eram crianças, rolou uma profecia entre os deuses do Olimpo, dizendo que um guerreiro de pele marcada ia surgir e trazer o fim ao Monte Olimpo. Pois é, e você sabe que os deuses são meio que noiados com essas paradas de profecia, né? O Zeus começou a caçar então esse tal guerreiro de pele marcada e descobriu um moleque em Esparta que era seu filho e tinha marcas de nascença bem chamativas. Sim, galera, era o Deimos. E foi aí, num belo dia em que o Kratos e o Deimos, ainda crianças, estavam treinando juntos, que o Zeus enviou ninguém menos do que o deus da guerra Ares e a deusa da sabedoria Athena pra Esparta para capturar o tal guerreiro de pele marcada, que na verdade era só uma criança ainda. Eles capturaram o pequeno Deimos e levaram ele embora. O Kratos tenta impedir isso, mas ele leva um supapo do Ares e acaba perdendo a consciência. Inclusive, a cicatriz marcante que o Kratos tem no olho é por causa desse tapa na cara que ele recebeu do Ares. Depois de ser sequestrado pelo Ares e pela Athena, o Deimos foi entregue pro deus da morte Thanatos e levado pro domínio da morte, para ser torturado pelo resto de sua vida. O mais curioso é que eles poderiam ter matado o coitado logo de cara, mas ao invés disso, eles decidiram torturar ele pra sempre. Não fica muito bem explicado isso, mas talvez os deuses tivessem medo dele talvez reencarnar em outro corpo ou coisa desse tipo, mas aí já é puramente teoria. Desde então, o Deimos ficou ali sendo torturado sem parar no domínio da morte, na esperança de que seu irmão Kratos fosse um dia resgatar ele. O problema é que o Kratos nunca apareceu e com o passar dos anos, a esperança do Deimos foi sendo substituída por um puro ódio do seu irmão por supostamente esquecer ele por completo. E o motivo do Kratos nunca ter ido resgatar ele é simplesmente porque o Kratos pensava que o irmão já tinha sido morto. Desde então, o Kratos treinou duro para ser o mais monstro dos espartanos e garantir que ninguém que ele ama morra desse jeito novamente. E é por isso que ele é um general espartano tão poderoso mesmo antes de se tornar um deus nos games. E olha outra informação importante. Para homenagear o irmão, o Kratos decidiu tatuar em seu próprio corpo com uma marca vermelha idêntica àquela marca de nascença do Deimos. E é por isso que ele tem essa tatuagem vermelha fodástica no corpo que é extremamente marcante. E ironicamente, isso fez do próprio Kratos um guerreiro marcado. Afinal, a profecia nunca disse que a marca do guerreiro tinha que ser natural, né? Enfim, o Kratos viveu a vida dele do jeito que a gente viu nos games. Ele se casou, teve uma filha, depois vendeu a alma pro Ares, ganhou as lâminas do caos e virou seu servo. Depois o Ares
fez uma pegadinha do malandro com o Kratos e fez ele matar a sua própria família. O Kratos agora, o fantasma de Esparta, passou a trabalhar para os deuses para se libertar dos pesadelos da morte da sua esposa e filha. E nisso ele acaba matando Ares e vira um novo deus da guerra, que é a história do primeiro God of War. Caso você queira saber com mais detalhes, é só você clicar no izinho aqui em cima. Logo depois do God of War 1, é aí que começam os eventos de fato de God of War Ghost of Sparta. Nesse game aqui, o Kratos descobre que a sua mãe Callisto estava viva e ela revela para o filho que o Deimos também estava vivo, mas feito prisioneiro no domínio da morte. A partir daí, mesmo indo contra a vontade de todos os outros deuses, o Kratos meteu o pé na porta e foi pro domínio da morte libertar o seu irmão. Isso acabou gerando algumas confusões, tipo o Kratos afundar a Atlântida e deixar o Poseidon completamente pistola. Mas depois de alguns desafios, o Kratos chegou no domínio da morte e encontrou o Deimos já adulto, vivo e meio biruta da cabeça. Afinal, o cara ainda era criança quando foi sequestrado, então ele não tinha noção nenhuma da realidade. No início, o Deimos ainda tinha um grande ódio pelo Kratos por achar que ele tinha simplesmente abandonado ele e deixado ele ali pra morrer. Mas o conflito dos irmãos é interrompido quando o próprio deus da morte, o Thanatos, aparece e leva o Deimos pra longe. O Kratos consegue salvar o seu irmão de ser morto pelo Thanatos e os dois irmãos finalmente se reconciliam e trabalham juntos pra acabar com a raça do deus da morte. Só que infelizmente o Thanatos era forte demais e o Deimos, mesmo recém-resgatado pelo Kratos, acaba sendo morto em combate ali mesmo no Reino da Morte. E a morte do Deimos faz o Kratos despertar uma fúria tão intensa que ele mata o Thanatos. Sim, ele matou o deus da morte, galera. E depois da morte do Deimos, o Kratos passou a ter ódio pelos deuses e jurou que um dia eles iriam pagar pelo que fizeram a ele e a sua família também. It is not over. The gods will pay for this. A história do Deimos acaba por aí, mas ainda tem algumas curiosidades que vale a pena mencionar. Primeiro que o Deimos pode ser jogável no próprio Ghost of Sparta. O Deimos pode ser selecionado como uma skin alternativa. Enquanto jogamos com o Deimos, inclusive, a gente causa mais dano usando as armas espartanas do que as lâminas de Atena. Provavelmente é porque as armas espartanas são as armas principais do Deimos na história do jogo. E ele também é jogável como uma skin alternativa no God of War 3 e usando ele, os danos dos golpes são aumentados, assim como as chances da gente dropar orbes de vida e magia e também os orbes dourados. Fora isso, o Deimos também faz uma pequena participação especial no game PlayStation All-Star Battle Royale, que é basicamente, o Smash Bros da PlayStation. E na época do primeiro God of War, a Santa Mônica lançou um vídeo apresentando uma versão inicial do irmão do Kratos. O vídeo se chama Birth of the Beast, que seria o nascimento da besta em português. Nesse vídeo, a gente tem uma versão preliminar do que seria a história do Deimos. Nessa versão aqui, o irmão do Kratos foi levado embora não pelos deuses, mas pelos próprios espartanos, que consideravam ele e outras crianças fracas demais para se tornarem guerreiros. E para quem não sabe, na cultura de Esparta, fraqueza significava morte. O irmão do Kratos e outras crianças consideradas fracas foram abandonadas nas montanhas para morrerem de fome. Mas depois da morte, o irmão do Kratos iria parar no submundo, onde ele iria virar um demônio e voltaria dos mortos para se vingar do Kratos por ter supostamente abandonado ele. Não dá pra saber ao certo se essa história estava sendo preparada pro God of War 2 ou algo assim, mas no final essa parada foi descartada e a história que ficou no final do irmão do Kratos foi adaptado pra história que vemos em Ghost of Sparta. Então esse vídeo acabou se tornando não canônico pra história de God of War, mas é legal a gente contar. Mas e aí, o que você acha da história do irmão do Kratos, o Deimos? Acha que poderiam aproveitar mais esse personagem aí, fazer algumas outras histórias em paralelo? Comenta aqui embaixo. E qual outra pergunta dos games você gostaria que eu respondesse? Manda sugestões aí também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, que isso fortalece demais o nosso canal, e inscreva-se também para você não perder nenhum vídeo novo, beleza? E dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu conto pra vocês como que o Kratos foi parar na mitologia nórdica. Você vai curtir. Eu vou indo nessa, um beijo, um queijo e tchau, tchau.